Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre dor crônica e emagrecimento, vou falar algumas coisas muito interessantes sobre o que você precisa consumir em qualidade e quantidade para minimizar a dor crônica. Vamos ao vídeo. É interessante a gente pensar que a gente precisa de uma quantidade de proteína da dieta para poder construir nossos músculos. O músculo é frequentemente construído e degradado. Isso é um processo natural que ocorre em todo mundo. Então, se a gente não tem as proteínas em quantidade suficiente na dieta, esse efeito é aquém do desejado. E você responde com um organismo mais frágil do ponto de vista de resistência muscular. Então, proteína, gente, é muito importante, né? Existem pessoas que não consomem carne, essas pessoas precisam, às vezes, de complementar a dieta com proteína suficiente. Lembrando uma coisa, nem um peso de um bife de frango, por exemplo, de 100 gramas, ele não tem 100 gramas de proteína. Então, às vezes, é necessário um profissional específico para balancear a sua dieta e adequar os nutrientes que você está utilizando e consumindo para o seu benefício próprio durante o processo de reabilitação. Então, se a gente não come adequadamente, as melhores técnicas de reabilitação, elas não vão ter o efeito desejado, ou pelo menos não vão chegar ao efeito potencial que elas poderiam ter. Como a dor crônica, ela pode piorar, o tempo concorre contra. Então é importante a gente ter um tratamento efetivo, multivariável, para que a gente possa ter o melhor resultado possível. Então as proteínas, a gente precisa de uma quantidade de proteína típica do organismo, que é dependendo do seu peso, né? Dependendo do profissional, ele considera 1 quilo, 1 grama por quilo, ou seja, se você pesa 62, seria 62 gramas de proteína. Né? Alguns estudos mostram que uma dieta levemente hiperproteica, ela pode melhorar os resultados na dor crônica. Quanto seria isso? 1,2 grama por quilo, 1,4 grama por quilo? Olha, isso é muito arbitrário, depende do profissional que vai te avaliar, do nutricionista que vai regular, ver o que você precisa, seu biotipo, suas atividades físicas. Então é bastante importante a gente ter um profissional nessa área. Esse vídeo é meramente ilustrativo para te atentar para o problema, que às vezes, quando a pessoa não sabe que é necessário uma equipe interdisciplinar, ela às vezes fica num tratamento com um único profissional e isso às vezes faz com que não tenha o efeito máximo. As gorduras, gente, apesar de terem gorduras boas, que a gente chama de gordura de qualidade, como o abacate, o azeite, as gorduras, se consumidas em grande quantidade, elas dão um balanço calórico positivo, ou seja, fazem com que você ganhe mais peso a longo prazo. Então, até para consumir as gorduras boas, é necessário critério e padrão. Né? Os carboidratos é o terceiro tipo de macronutriente. A gente tem os carboidratos simples e os carboidratos mais complexos. Os simples são aqueles que são formados de monossacarídeos ou disacarídeos. Então, essa é a tendência dos carboidratos simples. Qual que é a desvantagem deles? Eles fazem com que a glicose são digeridos muito rápido, fazem com que a glicose sanguínea aumente rápido. E isso é ruim, porque você tem pico de insulina. Então, assim, é importante a gente pensar nos outros carboidratos. Carboidratos que têm maior dificuldade de digestão, como polissacarídeos, eles têm uma dificuldade maior de absorção rápida. É o caso da batata doce, da mandioca, e isso consumido com parcimônia faz com que sua glicose não eleve muito nem muito rápido. E isso é muito favorável para o metabolismo. Então pensem nisso, vejam os tipos de carboidratos, olhem com um profissional que lhe acompanha, para a gente saber como fazer. Então, uma dieta equilibrada é excepcionalmente importante para a reabilitação. Não se esqueçam disso. Além disso, consumo adequado de água é importante. Considere-se aí
em média 35 ml por quilo de líquido por dia, né? Então, assim, isso é um valor adequado, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, devido ao clima da região ser mais seco, a estação ser mais quente. Então é importante beber uma quantidade boa de água e o consumo de fibras solúveis e fibras insolúveis. Inclusive, elas têm um potencial de diminuir o índice glicêmico dos carboidratos. Por exemplo, se você comer um carboidrato junto com uma fibra, as enzimas que atacam essas substâncias para produzir, para elas serem absorvidas, elas vão ter mais dificuldade, que ele vai estar misturado com fibras. E isso vai diminuir um pouquinho a velocidade de absorção da glicose, que se traduz com ausência ou menor pico de insulina e mais construção de músculo. Então é bastante importante a gente ter todas essas coisas em mente. Não se esqueçam, pensem que a nutrição é extremamente importante. Sem alimentar nossas células, a gente não consegue reabilitá-las. Continuamos depois com um novo vídeo da série. Obrigado.